Bom dia, pessoal. Tudo bem? Começando mais um comentário do Contrarianista. Hoje, até quebrar um pouco ali da estrutura que eu propus ontem para abordar um tema específico aqui, que eu até peço perdão por ter deixado passar ontem, que é a aprovação do orçamento federal para 2021. Que eu acho que não posso deixar de comentar e de fazer aqui a minha crítica e deixar para vocês a minha opinião do que eu considero um absurdo que foi feito ali com o orçamento por parte dos senadores ali. O que acontece? Todo ano o governo tem que aprovar o orçamento, então ele tem que aprovar como que vai ser feito o gasto federal daquele ano. E tem um trâmite ali no que o governo federal propõe um orçamento e esse orçamento ele é aprovado ali pelo Congresso com algumas alterações. E aí que o diabo mora nos detalhes, né? O que acontece? O Brasil, como que é a estrutura orçamentária brasileira, o governo federal? O Brasil tem, dada a nossa Constituição, o Brasil tem gastos obrigatórios e não obrigatórios. Então, por exemplo, gastos com saúde, gastos previdenciários, com alguns com funcionalismo, eles são obrigatórios, né? O governo não pode deixar de pagar e com isso, então essa é uma restrição do orçamento. E tem uma outra restrição que é o teto de gastos, que foi uma medida aprovada pelo governo Temer para restaurar a confiabilidade na política fiscal brasileira, né? Porque desde 2014 o Brasil vem tendo déficits fiscais, né? E isso abala uma série de fatores, né? Porque com a dívida aumentando, a tendência é você ter ou mais inflação ou você ter o dólar subindo, né? Por conta da descrença dos investidores de que o governo vai conseguir honrar com as suas obrigações e, consequentemente, isso também pode levar a aumento de taxa de juros também. São todas variáveis que se conversam e que deterioram a macroeconomia, que, como a gente tem falado aqui também, ter essa estabilidade dessas variáveis é muito importante. E o que acontece, né? A gente tem essa parte das despesas que são obrigatórias e na parte das despesas não obrigatórias tem ali tanto os gastos do executivo quanto as emendas parlamentares. E o que acontece? A gente está num contexto de pandemia, a economia tem caído, em 2020 já teve uma queda brusca e com isso tem queda de arrecadação. E qual que é o raciocínio dos nossos senadores, né? Em todo esse contexto, tanto de pandemia quanto de queda da arrecadação, ao invés de reduzir as emendas parlamentares, que são recursos ali que eles podem gastar ali, e normalmente é gasto ali nos redutos eleitorais, né? Com um viés muito político ali para ajudar em reeleição, em vez de reduzir essas emendas, os parlamentares aumentaram para esse ano. E não é só esse ano não, eu estou com os dados abertos aqui, vem desde, vamos pegar aqui, desde 2016 os parlamentares têm aumentado esse gasto. Para vocês terem uma ideia, em 2016 esses gastos estavam em 9,1 bilhões, depois foram para 15,2 bilhões, em 2017, em 2018 foram 11,9 bilhões, em 2019 13,7 bilhões, em 2020 teve um salto para 46 bilhões e nesse ano o que foi aprovado foram 48 bilhões de reais para essas emendas parlamentares. Então, demonstra para mim um completo descaso dos senadores com a nossa economia e com a situação da nossa população também. Porque é um momento onde o Estado tem que ter uma capacidade maior ali para
para poder auxiliar a sua população, né? Tem gastos com saúde, com algum auxílio ali por conta do coronavírus, de toda a situação que a gente tem passado de restrição. E ao invés de os senadores colaborarem com isso, eles estão cada vez sugando mais recursos do Estado, e a grande mídia não noticia isso, não, pelo menos como eu acho que deveria ser noticiado, porque isso impacta diretamente o combate do coronavírus pelo governo federal. Então, se os senadores estão cada vez tirando mais recursos do executivo, como que ele vai combater essa crise? Então, acho que a mídia não dá o destaque necessário para isso. E o pior, né? Para aprovar esses gastos e, em tese, manter ali dentro desse teste de gastos, eles têm que fazer algumas projeções dos gastos obrigatórios, né? Para fazer com que pelo menos essa estimativa de orçamento fique dentro do teto de gastos. E assim, esse ano foram feitas algumas estimativas absurdas. Também estou com elas abertas aqui para vocês verem o tamanho do descaso desses senadores com o orçamento federal. Por exemplo, uma das premissas aqui é que nesse ano vão ser gastos 13,5 bilhões a menos com gastos previdenciários nesse ano. E eles são obrigatórios. E por mais que a gente teve a reforma da Previdência, a gente tem uma população que está cada vez envelhecendo mais, né? Então, tem essa primeira estimativa aqui, o tanto quanto pode ser considerada uma manobra, né, para ser aprovado esse orçamento. O Legislativo reduziu os gastos previstos com abono salarial em 7,4 bilhões de reais também, o que também, em tese, não faz muito sentido. Reduziu em 2,6 as estimativas para o gasto com seguro-desemprego de 2021. Aqui, essa para mim foi a medida mais assim desprovida de noção, para dizer no mínimo, dos senadores, porque todo mundo está vendo a situação que está na economia, principalmente no setor de serviços, que é um dos que mais emprega. Então, você reduzir a estimativa de gastos com o seguro-desemprego para esse ano, eu acho que é, no mínimo, muito otimismo por lado dos senadores, para não dizer outra coisa, né? Eu acho que, como eu tenho falado aqui, a economia vai se recuperar ao longo desse ano, mas você fazer uma estimativa dessa, acho que é bem otimista, né? Mas a gente sabe que tem os interesses aqui por trás. Daí cortaram ali um pouco também de previsão dos gastos com subsídios agrícolas, aqui acho que até uma medida ok, por conta do setor agrícola ser um setor muito produtivo, mas também tem suas ressalvas, por isso é um setor que também traz muitas divisas para o Brasil, né? Então ajuda aí a nosso dólar a nossa taxa de câmbio não desvalorizar ainda mais. E também tem uma medida aqui para a mudança do pagamento de auxílio-doença. Não entra em muitos detalhes aqui na matéria que eu estou vendo aqui, mas o governo também quer, os senadores, né, querem alterar a forma como é pago o auxílio-doença, fazendo com que as empresas paguem esse valor e depois deduzam de outros impostos, ou seja, atrapalhando ainda mais o setor produtivo da economia, a iniciativa privada, que vai ter um ônus temporal aí, né? Você vai pagar o trabalhador e só depois vai receber esse valor. Então, assim, a chance dessas estimativas ocorrerem é muito baixa. Então, assim, para mim foi um absurdo o que foi feito pelos senadores. Espero que vocês tenham essa visão também. E o que eu quero deixar de mensagem é para que a gente, em 2022, teremos novas eleições aí, que a gente escolha
os cargos legislativos aí representantes alinhados e comprometidos com o equilíbrio fiscal, porque pode até parecer no curto prazo que esses políticos são bonzinhos, né? Eles aumentam essas emendas, então vão nas suas regiões ali eleitorais e fazem as benesses, mas no agregado eles estão atrapalhando muito o nosso país. Então, o recado que eu quero deixar aqui é que você escolha na próxima eleição e também agora que pressione que a gente pressione esses senadores para que tomem medidas um pouco mais adequadas com a realidade que o país está vivendo, né? E que nas próximas eleições a gente escolha representantes comprometidos aí com a saúde da nossa economia, que no fim do dia tem um impacto positivo para todo mundo. Acho que a melhor política social é emprego e a economia crescendo. Então, queria deixar esse recado aqui. Esse é o comentário do Contrarianista de hoje. Beleza, pessoal? Boa terça aí.